Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo façam presente nas nossas vidas, nos nossos corações, na vida e coração dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para, mais uma vez, deixar a mensagem da Palavra de Deus nesta noite, em que ainda continuamos neste processo de afastamento social. Deus esteja assim abençoando a vida dos irmãos, dando graça para que possamos passar mais esse momento, confiados na graça e no poder do Senhor Jesus. O tema da mensagem desta noite, a qual iremos discorrer, vai tratar sobre o julgamento da geração dos nossos dias. É o tema do que queremos pregar nesta noite, segundo a presciência e misericórdia do Senhor. O julgamento da geração dos nossos dias. Mateus capítulo 24, versículos 34 e 35. Nós lemos na palavra de Deus, Jesus falando: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus aplique aos nossos corações sua santa e bendita palavra lida nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa e augusta face, Pai, para pedir o perdão dos nossos pecados e nos apresentar, ó Deus, como instrumento santo nas mãos do Senhor, para o propósito do Senhor em conduzir a Tua santa palavra aos corações daqueles que vão ouvi-la nesse instante. Eu peço ao meu Deus, na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja capacitando o Teu servo com a Tua graça, com o Teu poder, para que o Teu Filho não venha a falar ou fazer nada segundo o Seu querer e a Sua vontade, mas tão somente segundo a santa e bendita vontade do Senhor. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção, abençoa os Teus servos, ó Deus, na recepção desta mensagem, que haja graça e conhecimento para a honra e glória do Senhor Jesus, por quem nós te oramos, agradecidos agora e para todos sempre. Amém. Julgamento da geração dos nossos dias é o tema da mensagem que queremos pregar nesta noite. Senhor nosso Deus é um justo juiz que não tem ao culpado por inocente e muito menos julga ao inocente em lugar do culpado. Deus conhece cada um de nós, Deus trata com nós segundo a nossa condição e posição, segundo os nossos merecimentos. Quando nos detemos a olhar a situação espiritual e o caos que se abate sobre o mundo dos nossos dias, ouvimos na maioria, quase totalidade, que estas coisas não seriam juízos divinos, porquanto, neste caso, teríamos que admitir que Deus seja alguém mau, alguém perverso, vingativo, contrário à felicidade e ao bem-estar dos seres humanos, sendo exatamente por isso que a grande maioria de homens de Deus, atalaias ou pastores, se encontram como que acuados, com medo de expressarem aquilo que de fato se encontra disposto na palavra de Deus. Por medo desses falsos teólogos, entre aspas, modernos, os quais, dentre outras coisas, dentre outras aberrações, julgam-se no direito, não só de julgarem as ações do Deus Criador, como mais que isto, emitirem julgamentos contra a pessoa e as ações do Deus de todo o poder. Mas a minha pergunta para estes senhores é a seguinte: quem é o homem? Quem o homem pensa ou julga ser para querer julgar a Deus? Quem o homem pensa ou julga ser para querer julgar a Deus? Romanos capítulo 9, versículo 20 diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que a formou: por que me fizestes assim? Não existe este poder ou condição a homem algum para levar esta tarefa, a tarefa de julgar a Deus a efeito pleno e eficaz. E por que não existe? Eu vou dar 3 respostas por quê. Primeiro, porque o homem é homem e Deus é Deus. Primeiro, porque a resposta é essa. É porque o homem é homem e Deus é Deus.
A segunda resposta ao porquê é porque Deus é o Criador e o homem é a criatura, ou seja, o ser criado pelo Criador. Foi Deus que criou o homem e não os homens que criaram Deus. E a terceira resposta ao porquê, porque todo poder e glória pertencem ao Senhor nosso Deus e não aos homens. O homem, ele pode ser o que for, ele pode ser reconhecido na terra, ele poderá receber o reconhecimento que tiver, ele pode ter os mais excelentes títulos, a mais excelente capacitação, o mais excelente reconhecimento, mas tudo isso são dádivas de Deus sobre a sua vida. Não é de per si poder do próprio homem na aquisição desses postulados, dessas posições, destes reconhecimentos. Tudo isso é dádiva divina sobre a vida dos homens em toda a face da terra. Quando o Senhor nosso Deus respondeu a Jó acerca do seu poder, fazendo uma amostragem entre o poder de Deus e a pequenez humana, a Bíblia vai nos dizer que ao final do relato de Deus para Jó, Jó respondeu a Deus que ele ia falar, que ele colocava a sua mão sobre a boca e emudecia. Jó capítulo 40, versículos 1 a 5. Então nós temos lá na palavra de Deus essa leitura. Jó 40, versículos 1 a 5. Respondeu mais o Senhor a Jó dizendo: porventura o contender com Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda a isso. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ele entendeu-se perante Deus na sua real condição, situação. No capítulo 38 deste mesmo livro, do livro de Jó, Deus vai fazer algumas perguntas a Jó. Ele diz lá, versículo 3, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por sua faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das suas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos por ela. Então nós vemos aí Deus mostrando a grandeza da sua criação, o poder, o seu poder ilimitado, o seu poder incomensurável, o seu poder incompreensível, o seu poder que excede a todo entendimento. Ele estava mostrando a Jó, e Jó, no final ele disse que ele colocava a mão sobre a boca e ele não tinha mais nada para responder a Deus. Mas nós, como pastores, como servos de Deus, como atalaias, precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos não ficar com medo desses teólogos de mentira, esses teólogos de Araque dos nossos dias, esses teólogos fraudulentos, que ficam muitas vezes vasculhando a Bíblia para querer encontrar erro, para encontrar mentira na Bíblia. A mentira está na própria vida, na sua própria vida. Todo aquele que queira contradizer a palavra de Deus, procure na sua própria vida que você vai encontrar mentira. Procure o mal na sua própria vida que você vai encontrar o mal. Procure o erro em si mesmo que você vai encontrar, porque na palavra de Deus você não vai encontrar mentira, você não vai encontrar dubiedade, você não vai encontrar erro, você não encontrará nada. Deus é luz e Deus é verdade, a palavra de Deus é a verdade, né? Então não devemos temer anunciar a palavra de Deus. A nossa palavra devemos temer sim, mas a palavra de Deus não. Nós temos na Bíblia, um dos profetas de Deus, o profeta Jeremias, foi um homem que sofreu duramente
por anunciar a palavra de Deus. Nos dias da sua profecia, Deus colocou nos seus lábios a mensagem de que os filhos de Israel seriam levados para o cativeiro babilônico. E se levantaram muitos e muitos falsos profetas com a mensagem contrária à mensagem do profeta Jeremias, pelo que muito ele sofreu, em função de que a mensagem anunciada, ao que parecia, estava em desacordo com a mensagem de outros profetas que tinham interesse de pregar em conformidade com a vontade do rei. E qual foi o resultado final? O povo de Israel foi para o cativeiro. Qual foi o resultado final? O rei Nabucodonosor mandou levar em cativeiro os filhos de Israel para a Babilônia, porque Deus não mente, porque Deus vela pela sua palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira e não devemos temer diante de ninguém para anunciar a palavra do Senhor. Devemos pregar a palavra de Deus, os homens aceitando ou não, gostando ou não. Estamos no início do julgamento da geração dos nossos dias. E aí você pode ir lá perguntar, e por que essa certeza? Eu vou lhe dar aqui algumas respostas e você vai saber por que a certeza. Porque a palavra de Deus atesta esta grave verdade para nós. Esta é a primeira certeza, é que estamos caminhando para o tempo de juízos desta geração sobre a face da terra. E se tal não acontecer, não haverá então veracidade na palavra de Deus, né? Então, porque a palavra de Deus atesta esta grande verdade para nós. O Senhor diz que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E de qual geração o Senhor Jesus estava tratando? Da geração da igreja. Não vai passar a geração da igreja sem que todas as coisas profetizadas contra a mesma não tenham cumprimento segundo a palavra do nosso Deus, né? Ainda na era da igreja, essas coisas terão que acontecer se de fato Deus cumpre a sua palavra. Se não acontecerem, é porque Deus não cumpre a sua palavra. E elas vão acontecer porque Deus é Deus e Deus cumpre a sua palavra. E quais coisas seriam estas? E Jesus falou nações contra nações. Jesus falou de reino contra reino, de filho contra pai, de pais contra filhos, de irmão contra irmão. Jesus falou da peste, Jesus falou de terremoto, Jesus falou de fome, Jesus falou da iniquidade, da apostasia, o abandono à fé, o esfriamento espiritual, a ação do mal assolando os corações, os homens voltando as suas costas para Deus. Tudo isso está profetizado na palavra de Deus que haveria de acontecer e irão acontecer, porque Deus é Deus, Deus não é o homem, né? Um dos nossos dias ele adentrou ao campo dos juízos divinos. Essa pandemia faz referência a este contexto. Essa quebradeira generalizada na terra inteira irá promover a fome assassina. E você pode dizer, o que é que vai ser fome assassina? A fome assassina é a fome que mata em função da necessidade e a fome que produz morte em função da sua abstinência, a fome assassina. A pessoa morrer de fome é uma fome assassina, a fome que matou a pessoa. E a pessoa matar a outra porque está com fome é também um tipo de fome assassina. Milhões de pessoas na terra morrerão de fome. A fome produz doença e a terra irá tremer cada vez mais e mais, matando os seus moradores. Nós estamos vendo aí acontecendo. São juízos divinos para ajustar os padrões de conduta dos homens mediante a ação do pecado residente em seus corações. Eu creio que Deus vai ajustando o homem, e Deus ajusta o homem, bota o homem num determinado padrão e solta ele um pouquinho, e daqui a pouco o homem está todo despadronizado novamente. É necessário Deus puxar de novo, é necessário Deus aparar as arestas, como o barbeiro corta as pontas do cabelo, Deus também sai assim cortando e acertar, depois arruma tudo direitinho, deixa eu soltar ele de novo, solta, daqui a pouco ele está todo desordenado novamente. E aí Deus estará sempre agindo. E nós vemos através da história da palavra de Deus, que Deus está sempre nesta ação, podando o mal da vida dos homens, para que o homem não venha a ser possuído a 100% pelo mal que está no seu coração. Gênesis 6, versículo 13, nós temos um relato daquilo que Deus falou a Noé. Deus vai falar a Noé e diz assim: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei
com a terra. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a causa do juízo divino naquela época. O Senhor nosso Deus disse: a terra está cheia de violência, e a violência não brotava da terra como brota o pé de qualquer árvore, de qualquer arvoredo que nós venhamos a plantar. A violência da terra era fruto da ação dos corações dos homens. O fator, quem promovia a violência na terra eram os homens. Era a ação dos homens que fazia com que a violência chegasse até Deus no céu. E Deus então intentou ali dar a primeira podada na situação da vida dos homens para equilibrar a situação. Violência física, violência moral, violência espiritual, atentado contra a santidade do Senhor nosso Deus. E então o dilúvio das águas desceu sobre a terra e dizimou a população dos dias de Noé. Salvaram-se desse caos 8 almas, através das quais Deus voltou a repovoar a terra, que é a terra dos dias que conhecemos. Aí vamos ter mais um tempo e Deus iria novamente tratar com o homem, acerca de juízos divinos, como julgamento e castigo contra a iniquidade dos homens sobre a face da terra. Ora, se Deus no passado, Deus tratou no seio do seu povo, no seio dos filhos de Israel, Deus tratava e corrigia os seus filhos através de juízos, através de situações, através de pragas, através de puxadas de orelhas fortes, terríveis. Por que nos nossos dias Deus não iria tratar a geração dos nossos dias da mesma maneira? Deus tratou no passado a geração antiga, Deus tratava o seu povo, Deus tratou Sodoma e Gomorra. Nós temos lá em Gênesis capítulo 18, 19. O Senhor iria tratar com Abraão sobre o juízo que cairia sobre a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Gênesis capítulos 18 e 19. No capítulo 18, versículo 20 e 21, o Senhor diz a Abraão: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. Lá no passado, lembre que Deus disse que a violência varreu a terra e o clamor chegou até ele. Olha o que Deus vai falar aqui agora em relação a Sodoma e Gomorra. O pecado se tem multiplicado muito e se tem agravado sobre a terra. Ele disse: então descerei para ver se a coisa lá está como tem chegado diante da minha face. E o que foi que o Senhor encontrou lá? Ele encontrou lá a podridão, encontrou lá a iniquidade, os homens possuídos pelo diabo, que os levavam a abominarem a uma mulher em busca de outro homem para práticas sexuais. E da mesma forma o inimigo perverteu os seres e os corações das mulheres, consequência do despejo da ira de Deus sobre eles. Assim como o diabo trabalhou o subconsciente humano, assim como ele trabalhou a estrutura espiritual do homem, para que o homem não quisesse saber de mulher, ele trabalhou também a estrutura espiritual das mulheres, para que não quisessem saber de homem. E aí essa misereira que nós temos visto na terra em nossos dias agora, nós estava lá em Sodoma da mesma maneira, mulheres com mulheres e homens com homens. Você vê, essa semana eu estava lá em Marechal Rondon, passei em Marechal e vai em 2 camaradas de mãos dadas e o pessoal olhando para eles, vai um se requebrando e o outro encostado no outro, aquele amor, aquele lirismo que nem entre um homem e uma mulher. E quando passou, o cara disse: que miséria. Botar uma miséria, mas ele não botou esse nome, ele botou aquele outro nome desse no mundo, para depois ver numa situação dessa. O diabo, o trabalho que o diabo tem feito no coração do ser humano, em função da liberdade que os homens têm dado a ele, ao diabo, em função da preferência que os homens têm dado a Satanás, porque eles voltam as suas costas conscientemente ao poder de Deus, à pessoa do Senhor nosso Deus, e eles consequentemente ficam abertos ao poder de Satanás para esse tipo de coisa. Nós temos em toda a face da terra, nós temos um sem número de pessoas de destaques, pessoas de influência, pessoas de conhecimento, pessoas que têm mentes brilhantes e que são prisioneiras desse mal aqui nas suas estruturas, porquanto abominaram a Deus e o diabo os tomou a 100% e fez das suas vidas um estrago e uma derrota física e espiritual. Então, nós vimos ali cair o despejo da ira de Deus sobre ele. E aí você vai perguntar: e Deus julga? Deus julga sim, claro que Deus julga. Dessa forma? É claro, Deus julga dessa forma. Por quê? Porque o homem sabe, o homem conhece.
Deus deu ao homem o entendimento, Deus deu ao homem o conhecimento, Deus deu ao homem o arbítrio. O homem tem consciência do que é certo e do que é errado. Ele tem consciência do que agrada e do que desagrada a Deus. E quando ele toma a sua decisão de voltar as suas costas contra Deus, é porque ele sabe muito bem o que é que ele está fazendo e qual a posição que ele está assumindo perante a face do Criador. Em função destas situações e destas posições, vêm as consequências. Aí quando as consequências vêm, aí muita gente se julga no direito e no poder de querer julgar a Deus, que Deus é assassino, que Deus é serial killer, que Deus fez, que Deus aconteceu. Cale a sua boca, que você não tem poder, você não tem condição, você não tem conhecimento, você é apenas um verme dos vermes. Você não pode julgar o Senhor nosso Deus, homem nenhum tem esse poder. Nós temos que calar a boca. E Jó disse que ele colocava a mão sobre a boca e fechava a boca dele, diante do Senhor. Não temos que fazer outra coisa senão isso aí diante do nosso Deus, né? Deus julga. E qual seria a finalidade de Deus ao estabelecer o juízo e promover o juízo? A finalidade de Deus é conter o mal que reside na estrutura humana. Após o homem haver se feito pecador ante a face do Senhor nosso Deus, o mal tomou conta da sua natureza, tomou conta da sua estrutura. E Deus está do lado do céu, ó, somente controlando e dominando o homem, para que o mal, enfim, não cresça de maneira que venha a sobrepor-se a tudo e a todos. O mundo tem a alternativa de crer ou não crer. Você que ouve esta mensagem, você pode crer ou não crer. Você pode achar que aquele ali é um pastor velho, é decrépito, é uma pessoa desatualizada, isso. É com você, fique à vontade. Você pode fazer a conjectura que quiser. Você pode tomar a posição que você quiser. Você poderá também crer e poderá dizer, não, tem razão, eu vou procurar consertar a minha vida, eu vou procurar olhar para Deus. Será a bem-aventurada solução e posição da sua vida. Mas a nós, Deus tem capacitado, tem nos dado esta perspectiva de querermos crer ou não, de aceitar ou não. E Deus, olha, para você entender com quem você está tratando e a gravidade disso, Deus vai respeitar o que você entender, o que você quiser. Se você disser que não quer crer em Deus, Deus respeita isso aí. Se Deus aceita, Deus aceita. Deus aceita que você não quer crer nele. Se você quer se tornar inimigo de Deus, Deus aceita também. Oxe, ele não diz que Deus é amor, Deus não te odeia. Mas se você quiser odiar Deus, você fica à vontade, Deus vai aceitar que você o odeie. Se você quiser abster-se da pessoa de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, do servo de Deus, da igreja de Deus, de tudo que diga a respeito a Deus, Deus vai aceitar, Deus vai entender, Deus vai respeitar a tua posição. Mas vai chegar o dia e a hora que você vai tratar com o Senhor de todas essas coisas. Estamos frente a outra rodada de juízos divinos. Lembram-se da causa do juízo do mundo antigo? Eis que a terra está cheia de violência. Deus falou com Noé. Lembram-se da causa do juízo em Sodoma e Gomorra? O clamor de Sodoma e Gomorra tem subido até mim. Deus falou com Abraão. Tem chegado até mim. E agora eu desci para ver se com efeito as coisas estão como tem chegado até mim o clamor nestas cidades. Agora eu peço que você dê uma olhada para este mundo. Dá uma olhada para esse mundo, para a violência neste mundo. Dê uma olhada neste mundo para o destemor a Deus, para o crime, para o luto. Olhem para a depravação deste mundo, para o assinte à santidade do Senhor. Dá uma olhada à aversão à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, às igrejas de Cristo, aos servos de Deus. O que é que nós vimos aqui no Brasil há menos de 2 anos passados? Nós vimos a escola de samba botar uma sátira de Jesus Cristo sendo arrastado pelo diabo, enquanto o diabo colocava o pé, segundo lá os idealizadores daquela blasfêmia. Aquilo é uma blasfêmia de alto grau, de assinte à santidade do Senhor nosso Deus. Jesus estava pedindo arrego a Satanás. E você sabe quem é Jesus Cristo? Ele é aquele que venceu. Ele é o Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis, amém? Todo o poder e toda a glória pertencem ao Senhor. E aí o endemoniado, usado pelo diabo, vai e faz um trabalho daquele. Depois chega esse outro grupo LGTB que anda reclamando direito aí para A, para B, para C, que todo mundo tem que se curvar aos caprichos dele, aos desejos dele, às vontades dele, aos mimos dele. E eles chegam em praça pública e vituperam o nome do Senhor Jesus Cristo, vituperam a Bíblia, vituperam a palavra de Deus, vituperam aos servos de Deus. Aí não tem autoridade no Brasil para se levantar contra essas coisas que eles fazem.
Mas existe Deus no céu. Deus está no céu. Deus está vendo todas essas coisas. E Deus vai tratar, e Deus está tratando todas essas coisas. Porque ele não tem apoio aqui no Brasil só. Ele tem apoio no Brasil, ele tem apoio nos Estados Unidos, ele faz isso na África, até Israel. Até Israel, esse pessoal hoje tem ramificado as suas práticas e seus apelos aos seus direitos. Um grupo que se julga merecedor de direitos mais do que qualquer outro grupo sobre a face da terra. E simplesmente por causa da sua opção sexual desvairada, sua opção sexual que está avessa à palavra de Deus, a sua opção sexual que está condenada pela palavra de Deus. Você tem um pastor homossexual, você tem pastora homossexual, você tem igreja homossexual, vai tudo para o inferno. Vai se perder de Deus na eternidade, porque Deus não se deixa escarnecer. E essa prática, ela ofende ao Senhor nosso Deus. Essa prática está na palavra de Deus, os que se dão a estas práticas, que não herdarão o reino dos céus. E Deus não torna atrás da sua santa palavra. Queira crer ou não, é com cada um de vocês. O tempo está correndo, vamos chegar lá. Então nós estamos vendo, Deus está encurralando os homens nos seus crimes espirituais em toda a face da terra. Não é outra coisa que está acontecendo. Deus está encurralando a eles, aos homens. Deus está encurralando também muitas vezes a servos de Deus que não têm levado a sério a palavra de Cristo. Deus está encurralando a pastores que não têm pregado com fidelidade a palavra de Deus. Deus tem encurralado em toda a face da terra a pessoas que apenas, eu sou evangélico, eu sou evangélica, mas se dão a todo tipo de prática contrária aos ensinos da palavra do Senhor. Deus tem encurralado aos ímpios, Deus tem encurralado aos contrários, Deus tem encurralado aos perjuros, Deus tem encurralado a esses políticos ladrões que nós temos aqui nesse país. Todos estão passando pela mesma desdita, todos estão sentindo o mesmo clamor, a mesma pressão está sobre todos, porque Deus não se deixa escarnecer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa séria. A palavra de Deus, Jesus falou para nós que essas coisas são princípios de dores. São os princípios de dores. Nós estamos passando conjuntamente, mas é o princípio das dores. As dores vêm aí. Se vocês estão chorando por causa dos princípios das dores, você que não tem Jesus como Senhor da sua vida, você que não é um servo de Deus, você que é contrário ao Evangelho de Jesus, você que odeia a Bíblia, você que odeia os pastores, você que odeia a palavra de Deus, se prepare. Se você não morrer na Covid, se você não morrer em outros males que vêm por aí, se prepare que você verá as dores. Porque a igreja de Jesus não verá. Jesus vem buscar os seus servos e vai levá-los para a glória. Mas aqueles que não são do Senhor verão quando as dores chegarem. As dores, elas são, miríades e miríades de vezes piores do que o que nós estamos vendo aí. O tempo é curto, mas deixa eu lhe dizer uma coisa rapidinho, só para você pensar. Nessa Covid nós não temos ainda 5 milhões de mortos em toda a face da terra. Quando você abre a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, você vai encontrar que o cavaleiro do cavalo amarelo, chamado Morte, ele vai matar um terço da população da terra. Aí você vai, um quarto, desculpem. Aí você vai e divide, nós temos hoje, só para efeito de comparação, você tem hoje 7 bilhões e alguns milhões de habitantes na terra. E se você pega 7 bilhões e vai dividir por 4, então você tem 7 por 4 dá 1, vezes 4 para 7, 3, aí você baixa 0, dá 30 por 4 dá 7, vezes 4, 28 para 32, 20 por 4 dá 5. Você tem 1 bilhão 750 milhões de pessoas. Pense aí 5 milhões para 1 bilhão e 750 milhões de pessoas que vão morrer na grande tribulação, nessas pragas que vêm por aí. Aí eu lhe pergunto, você já viu causa para chorar? E eu já vi causa para chorar na Covid-19? Eu vou responder a você que não. Você viu um pingo d'água no oceano. E o que vem por aí é que vem, as dores será nesse tempo aí. Mas nesse tempo aí a igreja de Jesus não estará mais na terra. As diversas enfermidades
vem dizimando a população mundial. A Covid-19 vem dizimando os grandes tremores de terra. Nós temos visto fogo, nós temos visto geada, vendavais matando, tornados, e temos visto fatos e fatos que são assombrosos aos nossos olhos nos dias que nós estamos vivendo. Semana passada, um cargueiro imenso fechou o Canal da Mancha, impedindo o tráfego marítimo entre Europa e Ásia. Ele está lá, estacionado. Um bitelo com não sei quantos milhões de toneladas, fechando o tráfego marítimo ali no Canal da Mancha, impedindo o intercâmbio entre Europa e Ásia. Ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai. Mas sabe qual é o pior de tudo isso? É o prejuízo estimado em milhões de dólares diários que aquilo ali está produzindo para o mundo. E as autoridades mundiais já estão com as mãos na cabeça, porque elas sabem que vai trazer consequências para o mundo inteiro. Eu ouvi a semana passada que até a situação do petróleo vai afetar, porque também não vai poder estar passando para lá e para cá. Vamos ter problemas sérios. Podemos ter problemas de desabastecimento no mundo inteiro. E as pessoas estão lá trabalhando. Ontem tinha 18 cargueiros de força tentando arrastar o bitelo é o maior cargueiro do mundo, com mais de 230 milhões de toneladas sobre si. Se for tirar, ou se for tentar tirar aquela carga, precisa de não sei quantos cargueiros para tirar aquela carga, mas é muito cargueiro para tirar, mais de 200. E o translado dele para esse é outra coisa terrível, porque ele está no mar. Como é que vai tirar container dentro do mar de um cargueiro para passar para o outro? Vai ser uma dificuldade. E o custo operacional, estimado em milhões. Aí você vai vendo que as coisas estão acontecendo no mundo inteiro, sempre em caráter coletivo, sempre tomando a população como um todo. Deus está trabalhando, Deus está colocando o homem no canto para tratar com ele, né? E para finalizar, o vírus do coronavírus dizimando a população mundial, nós temos ouvido choros e lamentos a nível mundial. Nós temos ouvido de situações que até nós às vezes choramos. Semana passada aqui no Brasil mesmo, um rapaz acabou de perder a irmã, depois perdeu o pai, depois perdeu a mãe, depois perdeu a sobrinha. E ele diz: eu fiquei sozinho. Como é que os olhos não merejam de lágrimas? Fiquei só. E eu lembrei do arrebatamento. Quantos vão ficar sós? Porque Jesus vai levar talvez a família inteira e ele vai ficar, ou ela vai ficar sozinha. Dá, irmãos e amigos, dá uma olhada para a geração dos nossos dias. Dá uma olhada para os comportamentos dos homens, para as ofensas à majestade do Senhor. Dá uma olhada para as ações dos homens em seus prazeres e condutas sociais e espirituais. Agitos, bebedeira, farra, droga, crime, abominação. Agressão à divindade do nosso Deus, rebelião quanto à sexualidade dos indivíduos. As mulheres estão objetivando a ser homens e os homens objetivando a ser mulheres. Deus descerá o juízo sobre as transgressões espirituais dessa presente geração. E já estamos no princípio deles. Não se admire, está chegando a hora. O Senhor Jesus Cristo virá arrebatar os seus servos desta terra. E então aqueles que ficarem irão conhecer a ira de um Deus que não se deixa escarnecer. Nós, geração desses dias, precisamos mais do que nunca buscar estar preparados para estes momentos decisivos que enfrentaremos nos nossos dias de servos e servas de Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses 2, diz que quando disserem, 2 Tessalonicenses 2, e então quando disserem a paz e segurança, diz que então virá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Eu creio que quando passar a pandemia do coronavírus, não sei quando, se daqui a 1 ano, daqui a 2, não sei, mas quando a terra jubilar que venceu, creio que vai chegar essa hora que ela vai dizer: vencemos, ganhamos, vencemos o vírus, vencemos, acabou o coronavírus, acabou. Quando chegar esse tempo aí, se eu estiver vivo, eu vou estar correndo mais e mais para os joelhos para estar preparado para o arrebatamento da igreja.
Nós, geração desses dias, precisamos mais do que nunca buscar estarmos preparados. Você que se diz servo ou serva de Deus, procure estar preparado para enfrentar o julgamento desta geração. E você que ainda não procurou crer, receber o Senhor Jesus Cristo na tua vida, em teu coração, procure crer, enquanto Deus tem te dado a oportunidade. Porque o tempo está chegando, né? O fim está chegando. O fim está a caminho. E os juízos de Deus vão descer sobre esta humanidade. O juízo de Deus que descerá depois que Jesus arrebatar a igreja, não será a semelhança do juízo que desceu nos dias do dilúvio. Não será a semelhança daquele que desceu lá em Sodoma e Gomorra. E terá uma contundência, e terá um impacto muito mais grave na estrutura física e espiritual das pessoas sobre a face da terra. Procure crer. O Senhor vai cumprir a sua palavra. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus vai cumprir porque Ele é Deus. Amém? Que Deus assim, Cristo, nos abençoe nesta noite. Eterno Deus, mais uma vez nós queremos louvar o nome do Senhor pela oportunidade concedida de poder apregoar a tua santa palavra. Também agradecer ao nosso Deus, porque pela manhã tivemos a perturbação daquele carro de ovo atrapalhando a palavra do Senhor, mas nesta noite, para a glória do teu nome, ó Pai, nós podemos pregar a tua palavra sem impedimentos e sem qualquer perturbação. Dá, ó Deus, entendimento aos teus servos e faz a tua palavra chegar aos corações. Nos ajude para que a nossa vida possa cada dia mudar para louvor e para a glória do eterno nome do Senhor Jesus. Dá-nos a tua bênção, dá-nos uma noite guardados debaixo da tua graça e da tua proteção, no nome eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, é que nós te oramos e te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Deus em Cristo assim abençoe os irmãos. Na quarta-feira estarei postando para os irmãos uma mensagem do pastor Valmir. Amém? E que Deus assim abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.